Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Retratos da Vida. Hoje vou ler a história da Gisele. Isso mesmo, o meu marido me ofereceu para o amigo dele. Meu nome é Gisele, tenho 32 anos e sou casada há 3 anos com Tom, de 34 anos. Mas nossa história começou muito antes disso. Foram 7 anos de namoro, construindo uma relação baseada em amor, respeito e, acima de tudo, diálogo. Sempre pensei que conhecia cada parte dele, cada desejo, cada sonho, mas às vezes, até mesmo as relações mais sólidas podem nos surpreender. Era uma noite tranquila no bar que frequentávamos, um lugar onde cada canto tinha histórias que já compartilhamos. A música ao fundo era exatamente o que gostávamos. Melodias que misturavam nostalgia e descontração. Sentados no balcão, ríamos das piadas internas que só faziam sentido para nós dois, mergulhados em nossa pequena bolha de cumplicidade. No meio dessa atmosfera acolhedora, Tom avistou um rosto familiar no outro lado do salão. Com um sorriso largo, ele se levantou e foi cumprimentar um amigo, Davi, alguém que ele conhecia da academia. Eu o observei de longe, imaginando que era apenas mais um conhecido, alguém que trocava cumprimentos rápidos e seguia em frente. No entanto, Davi parecia diferente. Ele se aproximou com um andar confiante e se juntou a nós. Era o tipo de pessoa que transmitia conforto apenas por estar presente. A conversa entre nós três começou de forma despretensiosa. Comentários sobre a música, elogios à cerveja artesanal que Tom insistia em pedir e piadas sobre as rotinas exaustivas da academia. Eu me peguei sorrindo com facilidade, surpresa por quão natural a presença de Davi parecia. Porém, em algum momento, a atmosfera mudou. Talvez tenha sido a intensidade dos olhares, a profundidade que as conversas tomaram, ou algo mais sutil que não consegui identificar na hora. O que era um papo casual começou a mergulhar em territórios que eu nunca imaginei explorar. Tom percebeu os olhares de Davi e de repente deu um sorriso querendo dizer algo que eu ainda não entendia. Eu percebi que algo importante estava prestes a ser dito. Havia uma tensão quase palpável no ar, um contraste gritante com a leveza que tínhamos compartilhado momentos antes. Ele hesitou por um instante, olhando para mim como se buscasse permissão para continuar. Quando finalmente falou, suas palavras vieram com um peso inesperado. Há algo que eu sempre quis, mas nunca tive coragem de dizer, disse Tom. Minha mente começou a buscar possibilidades. Seria algo sobre o futuro? Um desejo relacionado ao trabalho, a vida a dois? Mas não, era algo completamente fora da curva. Ele disse com a voz firme, mas carregada de nervosismo. Eu sempre quis te ver com outro homem. Por um segundo eu pensei ter ouvido errado. Uma batida da música no fundo abafou parte da frase, mas o olhar nos olhos de Tom dizia tudo. Meu coração disparou e uma enxurrada de emoções tomou conta de mim. O choque veio primeiro, como um estalo, seguido de uma incredulidade crescente. Minha mente começou a correr em círculos, tentando compreender o que estava acontecendo. Como ele podia dizer algo assim? Logo ele, que sempre parecia tão claro sobre os limites e os desejos do nosso relacionamento. Não era apenas o desejo em si que me abalava, mas o fato de ele ter guardado isso por tanto tempo. A pessoa que eu julgava conhecer tão profundamente havia escondido algo tão íntimo e, de certa forma, tão impactante para nós dois. Olhei para ele, tentando decifrar suas intenções. A sinceridade em seu rosto me desarmava, mas eu ainda me sentia exposta com essa declaração na frente do Davi. Era como se a base sólida da nossa confiança tivesse sido subitamente rachada. Tom notou meu silêncio e rapidamente tentou aliviar a tensão. Eu só achei que deveria te contar. Não quero te pressionar, só pensei que você deveria saber. Davi, que até então havia sido um espectador silencioso, parecia tão surpreso quanto eu. Ele olhava para nós com um misto de curiosidade e desconforto, como se estivesse tentando entender onde ele se encaixava naquela situação surreal. Minha mente oscilava entre confrontar Tom e tentar processar o que aquilo significava para nós. Era um desejo passageiro, algo mais profundo, ou apenas um reflexo de alguma lacuna que eu não havia percebido? Tom se aproximou de Davi, envolvendo-o em um abraço que parecia carregado de intenções. Era um gesto inesperado. Enquanto os dois se abraçavam, notei Tom inclinar a cabeça ligeiramente, murmurando algo no ouvido de Davi. Do meu lugar, não consegui ouvir o que foi dito, mas a expressão de Davi mudou sutilmente. Seus olhos se estreitaram por um instante, como se processasse algo profundamente inesperado.
Mais tarde, compreendi o significado daquele sussurro. Tom estava convidando Davi para se relacionar comigo. No momento em que entendi isso, uma onda de emoções conflitantes me atingiu. O choque inicial foi rapidamente seguido por uma torrente de perguntas que explodiam na minha mente. Davi, por outro lado, reagiu de maneira surpreendentemente respeitosa, demonstrando que aceitava. Pelo que entendi, nem hesitou. Porém, ele permaneceu calmo, com uma postura cuidadosa que parecia levar em conta não apenas o que Tom havia sugerido, mas também o impacto que aquilo teria sobre mim. Ele não parecia estar ali para forçar nada ou ultrapassar quaisquer limites que não fossem claros e consensuais. Ainda assim, o peso daquela proposta pairava no ar, tornando impossível ignorar a seriedade da situação. Enquanto os dois trocavam olhares breves, como se estivessem fechando um acordo, meus pensamentos começaram a se embaralhar. Por que Tom queria isso? De onde vinha esse desejo? A insegurança começou a se infiltrar, trazendo dúvidas dolorosas. Será que ele quer se livrar de mim? Olhei para Tom, tentando buscar respostas em seus gestos, no tom da sua voz ou até mesmo na maneira como ele olhava para mim. Mas tudo parecia um mistério, um labirinto emocional do qual eu não sabia como sair. A única certeza era que aquela noite que começou de forma tão simples e tranquila havia tomado um rumo que eu jamais poderia prever. Davi se levantou e, com um sorriso tranquilo, estendeu a mão para mim. Era um convite para dançar, ali no pequeno espaço improvisado entre as mesas do bar. Por um momento hesitei. O desconforto estava estampado no meu rosto. Ainda assim, algo no jeito dele, na suavidade do gesto, me fez ceder. Talvez fosse sua tentativa de criar uma conexão, um elo que tornasse aquele momento menos estranho. Quando ele segurou minha mão, senti a firmeza e a segurança em seu toque, como se me dissesse sem palavras: "Está tudo bem, você está no controle." Nos primeiros minutos, minha mente estava em um turbilhão. Meus passos eram rígidos e cada movimento parecia calculado demais. Mas então, olhei para ele. Seus olhos eram gentis, quase como se estivessem me pedindo permissão para continuar. Isso mudou algo dentro de mim. Aos poucos, fui relaxando, deixando que a música guiasse nossos movimentos e permitindo que aquele momento fluísse de forma mais natural. Dançamos por algum tempo. Tom observava sentado no balcão, com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente, mas que transmitia uma curiosidade mista com aprovação. Depois de cerca de 1 hora, decidimos ir para o nosso apartamento. A conversa leve e descontraída acompanhou nossos passos. Era como se a tensão inicial tivesse sido deixada para trás no bar. Já no apartamento, preparamos mais alguns drinks, escolhendo nossas bebidas favoritas. Não estávamos bêbados, longe disso. O álcool servia mais como um detalhe para manter o clima descontraído, como um pretexto para prolongar aquele momento de proximidade. A atmosfera mudou novamente. Havia algo no ar, uma mistura de liberdade e expectativa. Estávamos mais soltos, mais à vontade, como se todos os muros tivessem sido derrubados. A noite, que começara como uma rotina habitual, agora se desdobrava em uma sequência de momentos inesperados, cada um carregado de uma intensidade que era ao mesmo tempo estranho e fascinante. Quando ele se aproximou, seus olhos fixos nos meus, algo dentro de mim se reteve. Ele parecia tão perto, tão seguro, mas havia uma barreira invisível que eu não conseguia ignorar. Quando ele tentou me beijar, houve uma hesitação no meu corpo, um arrepio que subiu pela espinha. Parte de mim, talvez a mais racional, me dizia que aquilo era errado, que as fronteiras estavam sendo ultrapassadas de uma forma que eu não tinha como controlar. Eu queria resistir, queria gritar para que tudo voltasse ao normal, mas algo dentro de mim estava mudando. A pressão de suas mãos ásperas, pousadas sobre minha cintura, e o calor do seu hálito me envolviam de tal maneira que aos poucos comecei a ceder. Estávamos todos na sala. Tom estava com um copo na mão, sentado na banqueta do bar que temos na sala, apenas olhando. Davi tirou a camisa e em seguida tirou o meu vestido. Logo estávamos nus. A hesitação se transformou em rendição e, com o toque suave de seus lábios nos meus, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas um ato físico. Era como se uma parte de mim tivesse sido finalmente libertada. Uma parte que até então estava presa em uma ideia fixa de certo e errado. O resto da noite se desenrolou com uma intensidade inesperada. Cada movimento, cada olhar safado parecia ter um peso maior. Eu olhava para o Tom, que também estava despido,
mas não se aproximou de mim e Davi, e aquilo de certa forma me deixou mais livre, mais solta. Ao ver Tom satisfeito olhando Davi, me pegando de diversas formas e com muita intensidade, como se estivesse colocando toda a testosterona para fora, aquilo me deu mais desejo pelo Davi. Observar Tom nos vendo me dava mais vontade de ser explorada pelo Davi. Era como se o tempo tivesse desacelerado, criando um espaço onde tudo se tornava surreal. O que antes parecia impensável agora acontecia com uma naturalidade assustadora. E por mais que o cenário fosse incomum, eu não sentia vergonha ou arrependimento. Em vez disso, havia uma sensação de descontrole que me atraía, me consumia e, ao mesmo tempo, me fazia sentir mais viva do que nunca. Davi se transformou de bom moço em um homem devorador, selvagem, e cada forma que ele me pegava e me virava, eu percebia que Tom delirava e eu mais ainda. Eu ficava muito excitada ao vê-lo ali de espectador, vendo tudo que Davi fazia comigo e eu com ele. Quando relaxamos, ficamos ali deitados no chão da sala, nós três, rindo sem parar, com uma sensação de prazer até o sol aparecer. Logo a luz suave e dourada iluminou a sala. Nos vestimos, preparamos um sanduíche na cozinha e depois de comermos, Davi foi embora. Mas fiquei com a sensação daquela noite. Cada músculo do meu corpo parecia tenso, dolorido, mas havia algo mais profundo. Uma sensação de leveza que se misturava com uma liberdade recém-descoberta. Era como se, ao ceder a algo tão inesperado, eu tivesse me libertado de algemas invisíveis, aquelas que eu mesma havia colocado sobre mim. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia o que isso significava para mim ou para Tom. Mas uma coisa era certa. Algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E para Tom também. Ele realmente estava com um ar muito leve e de desejo realizado. E por incrível que pareça, nada mudou entre mim e Tom. Pelo contrário, agora temos mais liberdade e menos tabus um com o outro. Não sei se algo assim acontecerá de novo. Talvez não precise, ou talvez sim, pois foi bom demais e tudo que é bom a gente quer mais. Porém, se acontecer será sempre com o meu esposo, nunca sozinha. Aprendi que o amor verdadeiro pode assumir muitas formas e que, às vezes, quebrar as regras que criamos para nós mesmos pode nos ensinar mais sobre quem somos e sobre a vida. A imoralidade é algo criado pelo ser humano. O importante é olhar para dentro e ter a sensação de paz. Esta foi a história da Gisele em Retratos da Vida. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, sempre trazemos histórias da vida real para que você possa refletir e aprender com as experiências de outras pessoas. Dê uma olhadinha na descrição e assista a esses 2 vídeos que indico para você. Até a próxima história de Retratos da Vida.